Muitos pacientes me perguntam, ai doutora, o que eu como agora para o meu lipedema, né? Então assim, gente, tem que sempre estar comendo aí durante a sua refeição 3 porções de frutas, colocar sempre legumes, tentar fazer mais low carb à noite, né? Mais uma dieta cetogênica que tem mais gorduras boas, né? Que tem a ver também com a dieta mediterrânea, que eu já deixei aqui no meu TikTok, tá? Sobre a dieta mediterrânea, então gorduras boas, que é oleaginosas, evitar um pouco de carne vermelha, mais carne branca, peixe, frango, tá? Ovos, ter boas relações, né? Fazer atividade física, evitar óleo normal, optar por mais azeite e diminuir sal, tá? O sal também atrapalha muito. Além dos açúcares refinados, ultraprocessado, né? Evitar também o álcool, né? Que o álcool atrapalha bastante no processo de desinflamação desse lipedema.